Oi, queridos alunos, é um prazer estar com vocês novamente. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico para o concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo, concurso realizado pela VUNESP. Eu sou o professor José Elias e esta é a aula número 3. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Vamos começar a aula de hoje recordando o exemplo da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos da definição de proposição. Vimos que uma proposição é uma sentença declarativa, que poderá ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente. Nós falamos também na aula anterior sobre os princípios lógicos. Aprendemos 3 princípios lógicos. O princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição ela é ou verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor lógico. Não existe uma terceira possibilidade. Então, o valor lógico ele é dicotômico. Só tem 2. Falamos também do princípio da não contradição, que diz que uma proposição é verdadeira ou falsa, mas nunca simultaneamente. Num determinado instante, ela nunca poderá ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, mas não ambas. E vimos aí o terceiro princípio, que é o princípio da identidade, que associa uma proposição a um pensamento, uma declaração que expressa um pensamento. Portanto, ela poderá ser expressa de várias maneiras diferentes, com vários símbolos ou palavras. Portanto, uma proposição reflete o pensamento. E o pensamento pode ser dito de várias maneiras, portanto, uma proposição pode ser equivalente a si mesma, mesmo que ela esteja com outros símbolos, outras palavras. Toda proposição é equivalente a si própria. E agora vamos voltar ao exemplo anterior. Voltando ao exemplo anterior, nós temos aqui a letra A. O professor Joselias é carioca. Nós vamos representar as proposições com as letras do alfabeto. Vou falar proposição A, proposição B, proposição C. Vamos utilizar as letras do alfabeto. Então, essa proposição, Joselias é carioca, vou chamar de proposição P. É uma proposição e é uma proposição P. Ela é uma declaração. Ela está declarando que eu sou carioca. E isso é verdade. Portanto, essa é uma sentença verdadeira. O valor lógico dessa proposição é V. Portanto, como ela é verdadeira, o valor lógico que eu vou escrever como sendo val. Val vai representar valor lógico. O valor lógico dessa proposição, que eu chamei de P, como ela é verdadeira, o valor lógico dela é V, pois é uma proposição verdadeira. O valor lógico V. Na letra B, dizia assim, o Brasil foi descoberto no ano 1500. O Brasil foi descoberto no ano 1500. Eu vou chamar essa sentença de que. Portanto, temos agora a proposição que. Essa sentença é uma declaração e ela é verdadeira. Portanto, o valor lógico dessa proposição, como é verdadeira, o valor lógico da proposição que vai ser V. Então, vou escrever aqui, val, que significa valor lógico. O valor lógico da proposição que é igual a V, pois ela é uma proposição verdadeira. Então, a toda proposição vai estar associado o valor lógico, que vai ser V ou F. V quando for verdadeira e F quando for falsa. Olha a letra C. A letra C apresenta a seguinte sentença. A Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Vamos chamar essa sentença de R. Então, temos aqui a proposição R. Essa declaração, a Receita Federal pertence ao Poder Judiciário, é uma declaração falsa. Você sabe que a Receita Federal é do Executivo. Portanto, R é uma proposição falsa. Então, vou dizer que o valor lógico dessa proposição R, como ela é falsa, esse valor lógico será igual a F. O valor lógico de R é F. Então, os valores lógicos podem ser V ou F. Não existe uma terceira possibilidade.
E uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, para ser uma proposição, ela tem que satisfazer aqueles 3 princípios. Então, tem que aceitar os 3 princípios. Ora, existem sentenças que não obedecem àqueles princípios. Essas sentenças que não satisfazem os princípios, elas não são proposições. E que tipo de sentença não pode ser uma proposição? Vamos prosseguir. Veja essa sentença. Ó. Sendo assim, a frase boa sorte. Olha a frase boa sorte. Essa frase, ela não é uma proposição, com certeza, pois não admite o atributo verdadeiro ou falso. Não tem sentido você dizer que boa sorte, ponto de exclamação, possa ser verdadeira ou falsa. Portanto, também não serão proposições as seguintes expressões. Esta boa sorte, ponto de exclamação, não é proposição. Mas existem outras sentenças que não podem ser proposições. Veja a seguir, ó. Não serão proposições, ó. Não são proposições, não são proposições. Não são proposições as sentenças exclamativas. As exclamações. Uma sentença exclamativa não é proposição. Ó, quando você fala assim, ó, ponto de exclamação. Ó, ponto de exclamação, eu não estou declarando, nada foi declarado. Quando eu falo caramba, ponto de exclamação, isto não pode ser uma declaração. Não tem sentido falar que caramba é verdadeiro ou falso. Portanto, as sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças exclamativas não são proposições. As exclamações não são proposições. Outra, as sentenças interrogativas. As sentenças interrogativas, aquelas que são perguntas, não são proposições. Veja o exemplo. Ó. Qual o seu nome? Ponto de interrogação. Qual o seu nome? Ponto de interrogação. Não tem sentido falar que isso é verdade ou isso é falso. Eu não estou declarando, estou perguntando. Olha o ponto de interrogação. Então, qual é o seu nome? Não é uma proposição. Ó, que horas são? Que horas são? Opa, que horas são? Eu não estou declarando, estou perguntando. Portanto, não é proposição. Sentenças interrogativas não são proposições. Essa aqui, ó. Você é professor? Isso é uma pergunta, não é uma declaração. Portanto, você é professor? Ponto de interrogação não é proposição. Então, sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Outro tipo de sentença que não é uma proposição é a sentença imperativa. A sentença imperativa não é proposição. A sentença imperativa é aquela que está dando uma ordem e não está declarando. Veja o exemplo, ó. Seja um bom servidor. Seja um bom servidor. Quando eu falo seja um bom servidor, eu não estou declarando. Eu estou te dando uma ordem. Seja um bom servidor, seja um bom filho, seja um bom marido. Isso é uma ordem, isso não é uma declaração. Isso é uma sentença imperativa. Isto não é proposição. Ó, essa seguinte, ó. Digite a sua senha. Digite a sua senha não é uma declaração, é uma ordem, é uma sentença imperativa. As sentenças imperativas não são proposições. Então, cuidado, ó, não são proposições. Sentenças exclamativas, sentenças interrogativas e sentenças imperativas. Mas também não são proposições os paradoxos. Os paradoxos. O que significa um paradoxo? Um paradoxo é um erro de raciocínio. Quando você fala alguma coisa que não tem sentido, provavelmente você cometeu um paradoxo. É um grande erro de raciocínio. Um paradoxo não pode ser proposição. Um paradoxo é uma situação que não existe na prática. Portanto, não será uma proposição. Olha essa sentença, ó. Esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa. Isto é uma proposição? Esta sentença é falsa, isto é uma proposição? Não.
Isto aqui é um paradoxo. Isto não é proposição. Eu vou te mostrar que esta sentença aqui, que fala assim, ó, esta sentença é falsa, não é proposição. Vamos observar que isto não satisfaz os princípios lógicos. Não satisfaz aqueles 3 princípios que você aprendeu na aula passada. Ó, veja a seguir. Ó, eu vou chamar esta sentença aqui de P. Então, esta declaração será P. Se P for uma proposição, P será verdadeira ou será falsa, não é? Então, vamos supor que P é uma proposição verdadeira. Então, vou supor que P é uma proposição verdadeira. Se P é uma proposição verdadeira, significa que essa declaração está dizendo a verdade. Se P é uma proposição verdadeira, significa que ela estaria dizendo a verdade. Mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é falsa. Para que isso seja verdade, ela terá que ser falsa. Quer dizer, se ela for verdadeira, então ela será falsa. Se ela for verdadeira, então ela vai ser falsa. Epa! Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Fere o princípio da não contradição. Logo, esta proposição não pode ser verdadeira. Se ela fosse verdadeira, seria falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, por causa do princípio da não contradição. Isso quer dizer que isto não pode ser uma proposição verdadeira. Então, P não pode ser uma proposição verdadeira. Mas se P não pode ser uma proposição verdadeira, eu te pergunto, será que essa declaração pode ser uma proposição falsa? Vamos verificar. Vamos supor que isso seja uma proposição falsa. Então, vou supor que esta sentença P é uma proposição falsa. Então, ela é falsa. Já que ela é falsa, o que ela está dizendo? Ela diz, esta sentença é falsa. Ela está falando sobre ela. Ela é falsa e ela está dizendo que ela é falsa. Se ela é falsa e ela está declarando que ela é falsa, então ela está declarando uma verdade. Se ela está declarando uma verdade, ela é verdadeira. Opa! Isso quer dizer que se ela for falsa, então ela é verdadeira. Se ela for falsa, então ela é verdadeira. Epa! Uma proposição não pode ser falsa e verdadeira simultaneamente. Fere o princípio da não contradição. Se ela fosse falsa, ela seria verdadeira. Isso não pode acontecer. Fere o princípio da não contradição. Isso quer dizer que ela não pode ser uma proposição falsa. Epa! Então, esta declaração não pode ser uma proposição verdadeira e também não pode ser uma proposição falsa. Se ela não pode ser verdadeira e também não pode ser falsa, ela fere o princípio do terceiro excluído, que diz que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não podendo ter um terceiro valor lógico. Então, ela também não obedece ao princípio do terceiro excluído e nem ao princípio da não contradição. Se ela não obedece aos princípios, ela não é proposição. Então, isto aqui não é proposição. Isto é um paradoxo. Isto não é proposição. Pois se ela fosse verdadeira, ela teria que ser falsa. E se ela fosse falsa, ela teria que ser verdadeira. Isto é um paradoxo. Isto aqui é um paradoxo. Isto é um paradoxo. Isso é um erro de raciocínio. Se ela fosse verdadeira, então seria falsa. Tá bom, e se ela fosse falsa, então ela seria verdadeira? Opa, não pode, não pode. Beleza? Nós caímos no looping. Caímos no looping. Logo, isto é um paradoxo. Um paradoxo é um erro de raciocínio. Então, veja bem. Não são proposições. As sentenças exclamativas. Acabou com um ponto de exclamação, entregou ouro. Não é proposição. Não são proposições, sentenças interrogativas. Acabou com ponto de interrogação, entregou ouro. Não é proposição. As sentenças imperativas não são proposições. Aquelas que estão te dando ordem. Não está declarando, está dando uma ordem. Uma sentença imperativa não é proposição. E os paradoxos? Os paradoxos são raciocínios absurdos. São erros de raciocínio, não são proposições. Então, qualquer uma dessas situações, marque que não são proposições. Beleza, beleza, beleza?
Bem, essa foi mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Eu espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.